Olá, boa noite. A notícia entrevista hoje o deputado federal Paulo Maluf, que é ex-governador de São Paulo e ex-prefeito da capital paulistana. Deputado, muito obrigado por ter aceito o convite para a entrevista. Boa noite para o senhor. Boa noite, Kennedy Alencar. Boa noite, meus amigos telespectadores da Rede TV. Doutor Paulo, o senhor está com 80 anos, nasceu no dia 3 de setembro de 1931 aqui em São Paulo. Como era a São Paulo da sua infância? Bom, a São Paulo, se eu posso ir um pouco mais para trás, o primeiro censo de 1870 tinha 20 mil habitantes. Era a 12ª cidade do Brasil, tinha 11 maiores. O censo de 1890 tinha 50 mil. E o censo de 1900 foi de 50 mil para 250 mil. Por quê? Imigração italiana que veio para substituir o braço escravo. 1950 tinha um pouco mais de 2 milhões de habitantes. Quando fui prefeito a primeira vez, 1970, eu dizia São Paulo, uma cidade de 6 milhões de trabalhadores. Hoje está com 11 milhões e eu diria não são 11 milhões, porque se você vem de avião, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, tudo, né? Guarulhos, Ribeirão Pires, Osasco, Mauá, tudo é a mesma cidade. São 20 milhões de pessoas, a maioria delas que não puderam morar aqui por preço de terreno mais alto, por falta de possibilidade ocupacional, que foram exatamente para cidades metropolitanas. Portanto, ela foi de 20 mil habitantes para 20 milhões de habitantes em pouco mais de um século. Mas que memória o senhor tem da sua infância em São Paulo? A minha infância eu morava na rua, na Alameda Campinas, 541. Hoje lá tem um prédio de apartamento, era uma casa grande, a rua não era asfaltada, eram paralelepípedos. E o que eu tenho da infância, aqui na Alameda Campinas, você que está me escutando, eu jogava futebol, porque passava, se tanto, um carro cada meia hora, não passava carro. E o que eu me lembro bem, que eu tomava leite de cabra quente, porque tinham aqueles tratadores de cabra, aqueles pastores que vinham com 10, 12, 15, 20 cabras com sininhos e vendiam por litro em frente de casa. Era uma outra cidade, né? O que fazia a sua família? Como era ela, a família do senhor? O que faziam seus pais? Quantos irmãos o senhor tem? Meu pai veio para o Brasil em 1910, portanto faz quase um século. Veio com 17 anos da conflagrada terra libanesa, que era antigamente o Império Otomano. Depois se tornou independente em 46, mas a maioria dos cristãos emigraram. Toda a sua ascendência é libanesa? Libanesa. Tanto é que o Brasil deve ter hoje qualquer coisa em torno de 8 milhões de descendentes, filhos, netos, bisnetos de libaneses. 8 milhões. E o Líbano tem 3 milhões e meio de pessoas, ou seja, tem mais descendente de libaneses aqui do que lá. Aliás, é uma história que tem que ser contada uma vez um dia, o Império Otomano, que vinha desde a Iugoslávia, onde Sim. teve aquelas brigas hoje, Kosovo, muçulmanos, limpeza étnica na Sérvia, Croácia, e vinha até a península dos Emirados Árabes, Arábia Saudita, Síria, Líbano, e aquilo depois da Primeira Guerra e da Segunda Guerra foi desmembrada, de maneira que hoje lá tem mais ou menos, quem sabe, 20 países no lugar de um império. O que fazia seu pai? Ele era um empresário? O que fazia sua mãe? Sim, ele chegou aqui sem dinheiro, com uma instrução primária, não falava a língua, tinha $6 no bolso, 3 sanduíches e começou a trabalhar indo na casa Ernesto Dias de Castro, que é uma casa Sim. de material de construção, na Barão de Limeira, comprava uma barrica de cimento, que o cimento era em barrica, não era em saco, 200 quilos. Levava para Santo Amaro, lá ele picava, 10 quilos para um, 20 quilos para outro. Tinha crédito de uma barriga. Quando voltava, pagava, levava outra. Revendia. Depois fundou uma serraria, junto com 3 sócios. Depois foi sócio de uma grande serraria, Serraria Santíssima. E depois fundou a sua serraria, Serraria Americana Salim F. Maluf S.E., na Avenida Água Branca, hoje Avenida Francisco Matarazzo, que foi a maior serraria da América Latina. Quando ele morreu, ele era proprietário da maior serraria da América Latina. E quantos irmãos e irmãs o senhor tem? Éramos 5. Hoje somos 3. Perdi meu irmão mais velho, anos atrás, e perdi na juventude minha irmã com 29 anos. Por que o senhor escolheu engenharia civil? Porque uma coisa engraçada, a gente diz que cada um tem uma vocação, mas a gente recebe a influência dos pais.
A minha mãe dizia, olha, o Brasil está crescendo. Meu pai tinha casa de construção civil, não? Madeira, cimento, ferro. Vai precisar de muito engenheiro. Engenheiro vai ser uma boa carreira. Colocaram isso na minha cabeça desde criança, de maneira que quando me formei no científico do Colégio São Luís, eu fui prestar o vestibular na Escola Politécnica para ser engenheiro. Muito feliz por ser engenheiro, mas eu quero dizer que eu fui influenciado pela minha mãe, sim. O senhor frequentou a USP, né, na Poli da USP, e aí o senhor foi contemporâneo do Mário Covas, que depois na política seria um adversário do senhor. Mas há uma versão, há um relato feito de que o senhor e o Mário Covas já tinham uma certa disputa, uma certa rivalidade no tempo universitário. É verdade que havia esse clima entre o senhor e ele? Não é bem assim, sabe, tem muito folclore. O Covas estava um ano atrás de mim, apesar de ser mais velho, porque o vestibular da Poli era um filtro, eram 120 vagas para 2.000 pretendentes. Não sei se ele tinha escolhido antes outra carreira, se repetiu, ele era mais velho e estava um ano atrás. E ele não gostava que a gente dizia isso. Não, você é mais velho, mas você está um ano atrás. Aí nós fomos diretores do Grêmio juntos. Não tinha disputa, tinha pontos de vista divergentes. Nós podemos ter pontos de vista divergentes, mas essa é a democracia. Você pode divergir de maneira elegante, mas dentro do Estado de Direito, você escolhe uma carreira, escolhe um ponto de vista, escolhe algo a defender, algo a atacar, e você, apesar de ter ponto de vista divergente, você tem que respeitar e defender o direito de outros ter ponto de vista. Que essa foi a nossa luta. Agora, ele foi injustiçado, Mário Covas, porque ele foi caçado, na minha visão, absolutamente injustamente. Ele não tinha nada de terrorista. Pela ditadura. Ah, sim, foi caçado injustamente. E quando ele voltou, eu acho que ele voltou um pouquinho magoado, porque muitos que foram caçados não voltaram magoados, né? Mas ele está um pouco magoado, um pouco triste, apesar dele ter uma esposa muito boa, família muito boa, mas ele acho que não se reencontrou. Vou dizer mais se você quer saber sobre a história. Diga. Ele queria ser o candidato, em 94, a presidente da República. E o PSDB escolheu Fernando Henrique, que está vivo. Tem uma versão de que ele não queria, na verdade, que ele achava difícil ganhar do Lula em 94, deixou a pista para o Fernando Henrique, e aí depois o Plano Real guindou o Fernando Henrique para a liderança. Quem se lembrar, em 94, deputado, o Fernando Henrique começou lá embaixo. Não, não é bem isso. Acho que ele queria era 98, não queria a reeleição. Vou fazer uma confidência. Diga. Em 97, eu jantei uma vez com o Fernando Henrique. Sim. Inclusive, fizemos um acordo moral para apoiá-lo em 98, pela reeleição dele. Ele tinha sido um bom ministro da Fazenda, não é isso? Bom. E o Fernando Henrique me disse que o Covas só seria feliz se ele, Fernando Henrique, renunciasse à presidência da República para ele, Covas, ser presidente. O Covas foi candidato a governador, na minha visão, triste. O Covas foi candidato a presidente em 89, perdeu naquela eleição que o Collor ganhou. Eu me refiro em 94. Aí em 94 ele foi candidato a governador. Triste, ele queria ser o candidato a presidente. Em 98 acho que havia uma expectativa, se não houvesse a reeleição, que permitiu a recondução do Fernando Henrique, o Covas seria o provável candidato. Ele poderia ser candidato, mas ele teve que apoiar, por razões partidárias, ele teve que apoiar, triste, a reeleição de Fernando Henrique. Numa biografia, o senhor conta que o seu pai lhe dizia para nunca chorar por coisas pequenas. O senhor chora por alguma coisa? Não, querido, não. Sabe, ninguém vai começar vereador e chegar presidente da República. Só o Jânio conseguiu e renunciou. A vida é feita de vitórias e derrotas. E vou dizer mais, eu aprendi muito mais com as minhas derrotas, elas foram muito mais pedagógicas do que as vitórias. Então, eu estou bem casado com a mesma mulher há 56 anos, moro na mesma casa há 46 anos. Fala-se em fidelidade partidária, você sabe que eu estou no mesmo partido há 44 anos, nunca mudei de partido. Então, eu acho que eu sou um animal em extinção, eu estou feliz. O senhor escreveu no seu Twitter, o senhor acabou de completar 80 anos no último dia 3 aí, de setembro. O senhor, que o senhor está com garra de 20 anos de idade, chegou aos 80 com garra de 20. O senhor deixou de fazer alguma coisa aos 20 anos em sua juventude que gostaria de fazer agora, não?
Olha, eu só me arrependo Diga. do que não fiz. Veja, fui processado na justiça porque construí Guarulhos. E hoje, quando eu vejo nos jornais que Guarulhos ficou pequeno, precisa ampliar, eu vejo que aqueles que me processaram, me criticavam, estão absolutamente errados. Eu fui processado na justiça porque criei a Paulipetro e dizia que tinha petróleo na Bacia de Santos e na Bacia do Paraná. Quando hoje o Lula se ufana do pré-sal da Bacia de Santos, eu disse, bom, está certo, estou feliz que foi encontrado na gestão dele, mas quem disse que tinha foi o Paulo Maluf. Quando, por exemplo, me criticam pela rodoviária, depois ficou pequena. Eu fui criticado pela rodovia dos imigrantes na ocasião, teve que ser ampliada. Fui criticado quando fiz a rodovia dos trabalhadores, hoje é Ayrton Senna. Então diziam, não, tem que duplicar a Dutra. Eu dizia perfeitamente, eu vou duplicar a Dutra, mas com um canteiro central de 40 quilômetros. Então eu só me arrependo do que eu ainda não fiz. Eu espero que Deus me dê muita vida para fazer muito mais. Deputado, o senhor acabou de completar 80 anos aí, no dia 3 de setembro, como a gente falou, parece estar em muito boa forma, né? Qual é o segredo? É aquela adega de vinhos que o senhor tem? Não é adega de vinho. Dante Pazanese, que é o nome do instituto, Sim. quando eu o consultei, tinha 30 anos, ele me disse, Maluf, quando você, no seu escritório, desligar o interruptor de luz, vá para casa e desliga na sua cabeça o interruptor dos problemas. Então, eu em casa durmo cedo e não atendo o telefone. E consegue desligar? Dorme tranquilo, não pensa em mais nada? Isso é uma ginástica. Chego, desligo. E quantas garrafas de vinho o senhor tem em sua adega? Hoje é o seguinte, gostaria de receber sempre muitos amigos para beber juntos, porque sozinho não bebo. Só de vez em quando? Não, sozinho não bebo. Não bebe nada? Agora, se você, outros repórteres, outros jornalistas, outros donos de TV, outros políticos, outros empresários, um dia me deu o prazer de vir na minha casa, aí eu bebo um pouco. O que falam muito do senhor, o senhor tem uma memória prodigiosa. Se lembra de casos em que chegava na periferia de São Paulo, numa campanha, por exemplo, chegava numa casa, lembrava o nome do cidadão, do filho, do pai, da mãe e tal. Essa memória é uma memória que o senhor tem mesmo ou tem uma produção aí da sua assessoria lá? O Hélio Mauro e o Adilson Laranjeira fazem aquele trabalho, ele dá uma ficha para o senhor, ó, na casa ali, o cidadão é tal, tem o pai, a mãe se chama assim, assado. Quando eu estudei na escola politécnica, tinha uma cadeira muito difícil, que era a cadeira de cálculo, cálculo integral, cálculo vetorial, cálculo tensorial, e as fórmulas pareciam velhos hieroglifos. E o meu professor Camargo, dizia o seguinte, você tem que ter memória mnemônica, você tem que associar. Então você associa. Se eu te encontro aqui, encontro em Brasília, em qualquer lugar, pode passar 20 anos, eu sei o que eu quero de Alencar. Agora, se eu estiver passando numa rua de Nova York ou de Paris e encontrar alguém parecido com você, eu vou estar na dúvida, porque a gente associa os lugares às fisionomias. O senhor começou na política no final dos anos 60, em 69, foi nomeado pela ditadura militar prefeito de São Paulo. Como e por que o senhor conseguiu essa nomeação para a prefeitura? Olha, muitas pessoas dizem para efeito de diminuir o meu valor pessoal, que eu fui nomeado pela ditadura militar. Não tinha problema nenhum que eu fui nomeado, porque outros foram nomeados e foram grandes executivos. Mas eu fui nomeado pelo ministro Antônio Delfim Neto, que era ministro da Fazenda, que era meu companheiro na Associação Comercial de São Paulo, conhecia o meu valor e vou lhe dizer mais, minha família foi absolutamente contra, porque eles me educaram para continuar nas empresas. Mas eu gostei de ser nomeado e gostei da minha vida pública. E por que resolveu seguir na política? Virou uma cachaça? Olha, eu tinha sido presidente do Grêmio do Colégio São Luís aos 17 anos. Aos 18, diretor da Escola Politécnica durante 4 anos. Depois, eu fui só empresário, mas quando alguém me perguntava alguma coisa, tinha algum problema, a gente tem dentro de si vontade de servir. Quer dizer que quando me convidaram, e estava o início do plano de habitação, eu tenho muito orgulho de todas as casas que eu construí nesse estado. O senhor mesmo lembrou que nunca trocou de partido. Se a gente remontar, hoje o senhor está no PP, mas o PP começou na antiga Arena, que era a Aliança Renovadora Nacional, que apoiou a ditadura militar de 64, depois se transformou em PDS, PPR, PPB e agora PP. Pergunto para o senhor não tem vergonha, arrependimento de ter apoiado uma ditadura que fechou o Congresso, cassou mandatos,
fez presos políticos, torturou e assassinou opositores, doutor Paulo? Veja, Kennedy, eu te pergunto, você tem vergonha de ser brasileiro? Não. Você não tem, não é isso? Mas eu teria vergonha de apoiar uma ditadura. Não, quero dizer para você o seguinte, você tem vergonha de ser brasileiro? Não, mas eu teria vergonha Você de se apoiar uma associa, ditadura. por exemplo, às ações do Fernandinho Beiramar, que é brasileiro como você? Sim, mas o então você Fernandinho não é Beiramar é traficante. criminoso. Pera, então você não é traficante. Não, Bom, doutor então Paulo, quero dizer para você o diferente. seguinte, quem iniciou, para a tua memória, a abertura política neste país foi Paulo Salim Maluf, quando, em 1978, indicaram Laudo Natel, que era um grande nome para governador de São Paulo, por Gágio e Figueiredo, dois generais 4 estrelas, um presidente da República no exercício e outro já indicado, com as 5 na mão, e eu enfrentei todos. Uma vez até o Ulisses Guimarães me disse, Maluf, você foi o Tiradentes e todo mundo gostaria de ser também, mas com o seu pescoço. Quer dizer, todo mundo queria enfrentar, mas quem enfrentou foi Paulo Maluf. Mas a minha pergunta é específica, porque o senhor deve a sua carreira a uma nomeação da ditadura. O senhor apoiou a ditadura militar. Uma coisa é você olhar pelo retrovisor, outra coisa é você olhar pelo para-brisa. E eu não olho pelo retrovisor, senão você vai ter que culpar Pedro Álvares Cabral, Getúlio, Café Filho, Jânio Quadros, Collor. A ditadura militar ou o regime militar teve coisas ruins de pessoas que também foram culpadas pelos próprios dirigentes. Mas, sem dúvida nenhuma, sob o aspecto econômico, é bom que se diga muito claro. E eu faço um programa com você, provar que o Brasil saiu da 48ª posição, economicamente falando, para 10ª. Não, houve investimentos em infraestrutura, a gente sabe disso. O próprio presidente, quando era presidente o Lula, reconhecia que havia coisa que a ditadura havia feito, o governo gás ou infraestrutura. Mas o que eu pergunto para o senhor, muito tranquilamente, é o seguinte, nos anos 70, por exemplo, havia em São Paulo a chamada Operação Oban, que contou com financiamento... Mas eu não tenho nada a ver com isso. Não, eu vou dizer o seguinte, eu critico tudo isso também. Mas a minha pergunta para o senhor é a seguinte, o senhor tinha ciência de que o regime que o senhor apoiava, ele torturava, prendia e matava as pessoas? Em absoluto, Kennedy. Eu te pergunto o seguinte, você se orgulha de ser brasileiro tendo traficante de tóxico e tendo lá a Cracolândia? Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Vergonha, mas aquilo... Eu tive cargos civis. Fui prefeito nomeado. Sim. Como Mário Covas também foi prefeito nomeado. Ele escondia que era prefeito nomeado. Eu fui, sim, com muito orgulho, pelo governador Abreu Sodré. E fui um dos melhores prefeitos da cidade de São Paulo. Fui secretário dos Transportes, também nomeado por Laudo Natel, muito me orgulho. Fui governador porque fui contra o candidato apoiado pelos militares. Fui depois deputado federal mais votado do Brasil e fui candidato à presidência da República contra Mário Andreasa, que era o candidato dos militares. Nós vamos falar da disputa do Mário Andreasa. Eu só queria, acho que tem que fazer uma separação. Não, só um minutinho, doutor Paulo. Não, é bom para a verdade política. Vamos lá. Você lembra que Tancredo Neves, quando foi eleito, disse: o Brasil tem a sua democracia apoiada em 2 pilares, Tancredo e Maluf? Houve uma disputa no colégio eleitoral, nós vamos falar disso, e só teve um papel ali. A minha pergunta, e eu acho que tem uma diferença da nomeação do Covas para prefeito, que ele foi nomeado pelo Montoro, que ganhou o governo em 82, e era um opositor ao regime militar, quando o senhor se beneficiou de uma nomeação do regime. Mas eu quero... Não, senhor, o Covas foi nomeado pela mesma Constituição que eu fui nomeado. Mas eu fui prefeito eleito por mais 1 milhão de votos de vantagem em cima do Suplicy e o Covas nunca foi prefeito eleito de São Paulo. Foi governador depois, mas beleza. E quero saber a opinião do senhor sobre a criação da Comissão da Verdade, que está em tramitação agora no Senado, foi aprovada na Câmara, para investigar crimes cometidos no período de 46 a 88. Mas há um foco no período de 64 a 85, que são ali os 21 anos de ditadura militar. O senhor acha que esses crimes devem ser investigados? Qualquer crime, não é esses. Qualquer crime tem que ser investigado. Dentro do Estado de Direito, o Ministério Público e a polícia têm obrigação de, encontrando alguma coisa, acusar, e a Justiça tem obrigação de julgar, dando o direito da defesa. Os crimes da ditadura devem ser investigados? Qualquer crime. Esses e outros. No governo Figueiredo, houve um desentendimento no então PDS, o senhor se lembra lá, sobre o melhor candidato para concorrer no colégio eleitoral. O Figueiredo preferia o Mário Andreasa, se não me falha a memória, que era então ministro do Interior. E o senhor acabou
conquistando, dentro da convenção do então já PDS, o direito de ser o candidato contra o Tancredo no colégio eleitoral. O senhor acha que se o candidato tivesse sido o Andreasa, ele teria tido mais chance de ganhar do Tancredo ou não? Teria tido menos votos que o senhor? Se o candidato fosse o Andreasa, a gente não pode dizer que ele teria mais votos que eu no colégio eleitoral. Mas, com toda certeza, ele teria o apoio do Exército, o apoio do Figueiredo, e não esqueça que o candidato dos militares foi o Tancredo, não foi o Paulo Maluf. Eu fui contra o candidato dos militares. Quem recebeu Tancredo no dia 4 de setembro de 84 foi Geisel. Quem recebeu Walter Pires, que era o ministro do Exército, general do Exército, foi capa da Veja. Ele recebeu quem? A mim? Não, ele recebeu o Tancredo. Você acha que os militares, então, preferiam o Tancredo ao senhor, que era um homem que tinha feito carreira naquele regime? Não, aconteceu o seguinte, como a mídia já colocava que ele seria eleito pelo colégio eleitoral, evidentemente trataram de aderir para ver se pegava uma casquinha no poder. E agora, para registro histórico, há muitas análises ali sobre aquela disputa no colégio eleitoral, a sua derrota e tal. Tem uma versão, segundo a qual o senhor teria informações sobre o estado de saúde do Tancredo, até consta do seu site, e que o senhor poderia ter usado essas informações numa disputa contra o Tancredo. É uma versão, deputado, que surgiu somente faz pouco tempo, não faz muito tempo, na época não se veiculou. De fato, isso aconteceu? Sim. Ou é mais uma tentativa ali de dar uma lustrada na biografia? Não, isso não é versão, isso é verdade. Vou lhe dar os dados. Diga. O deputado federal Renato Cordeiro, que era médico, sim, viu Tancredo entrar com o deputado Israel Pinheiro Filho, que está aí vivo, no serviço médico da Câmara dos Deputados, escondido pelo Israel Pinheiro, que tinha 2 metros de altura, era gordo, Tancredo era pequenininho, e foi atendido pelo médico Dr. Renault. Ele tinha constantemente febre alta e ele se automedicava com antibióticos. Ou seja, ele estava, sim, antes com uma infecção e se ele tivesse, quem sabe, se operado, ele estaria vivo para assumir a presidência da República. O senhor cogitou em algum momento usar essa informação? Não, eu sabia, tinha certeza, mas eu torcia para ele estar vivo. Tanto é que você se lembra, quando ele foi eleito no dia 15 de janeiro de 85, quem foi o primeiro a cumprimentá-lo? Eu não me lembro. Foi Paulo Maluf. Foi o senhor? Muito bem. Foi quem perdeu. Eu ainda não tinha começado no jornalismo, mas é bom aprendendo, vivendo e aprendendo. Vou pedir licença ao senhor um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com o Paulo Maluf.